agora sobre Guarani do Paraguai. Jonas, como é que você sentiu aí, né, o Corinthians, você que tem acompanhado aí, você foi no jogo de domingo? Não. Fui. Foi no jogo de domingo? Fui, o Corinthians tentou propor o jogo, acabou superado pela Inter de Limeira, inclusive eu até perguntei bastante para os jogadores, para o próprio Thiago Nunes, se quarta-feira eles esperam um jogo parecido, porque a Inter de Limeira esperou bastante o Corinthians, né, um time menor, se fechou ali atrás e saiu nos contra-ataques, porque o Corinthians é um time que vem se expondo muito mais do que vinha fazendo, né, naquela filosofia dos últimos 10 anos, um time mais sólido atrás que saía com mais efetividade. Agora o Corinthians propondo o jogo, a Inter de Limeira aproveitou dessa forma e o Guarani do Paraguai pode fazer o mesmo. Clima hoje no CT, Michele. Chegamos na sala de imprensa, primeira pessoa, André Sanches. Presidente na área, acompanhou a coletiva do Vitor Cantilho o tempo todo, depois ele saiu, mas enfim, o André Sanches lá, clima de decisão. O presidente acompanhando ali o Cantilho, que tem sido o principal jogador do Corinthians na atual temporada, e no campo, como a gente trouxe no VT, boas novidades, a principal delas, o Pedrinho de volta da Seleção Olímpica. Vai jogar o Pedrinho amanhã? Essa é uma dúvida, se começa o jogo ou não. Tem que começar o jogo? Na minha opinião, sem sombra de dúvida, o Pedrinho tem que começar o jogo. Ainda mais que o Corinthians, pelos lados do campo, vem com o Janderson, que ainda é um garoto, e o Everaldo, que para mim até que vem demonstrando bom futebol. Eu manteria o Everaldo de um lado, com o Pedrinho do outro, o Luan mais solto por ali e o Bocelli na frente. E flutuando um pouco no campo de ataque, o Pedrinho pode jogar tanto mais pelo lado como partir pelo meio, e liberar o Luan um pouco mais à frente. Miller, você? Não, o Pedrinho tem que jogar. Tem que jogar. É um jogador habilidoso, um jogador que quebra o sistema pelo seu improviso. Então não pode o Thiago Nunes abrir mão do Pedrinho. Até porque o Everaldo, ele é bem parecido, né, o jogo do Everaldo com os outros atacantes do Corinthians. O Pedrinho não, o Pedrinho já tem habilidade. É diferente do Everaldo. O Everaldo tem velocidade. O Pedrinho não tem a velocidade do Everaldo, mas ele tem muita habilidade, então por isso que ele tem que jogar junto com o Luan ali, os dois vão se dar bem. E se você levar em consideração que o que a gente deve ter amanhã à noite é um Guarani do Paraguai bem fechado, com pelo menos 2 linhas de 4 muito bem definidas, você precisa de um jogador como o Pedrinho, com criatividade e capacidade do drible e partir para o meio para uma definição de fora da área. Porque a grande pergunta, Michel, é o seguinte: como é que se quebra um sistema defensivo forte? Como é que se quebra? Com individualidade. É isso aí. Individualizar as jogadas. E só o Pedrinho tem essa capacidade de individualizar uma jogada do improviso. No elenco inteiro do Corinthians, só O ele? Pedrinho é o melhor jogador nesse sentido. E o Wagner Love? Não, vai não é banco, né? Vai jogar o Bozelli. O Bozelli é bom também, né? Não, o Bozelli confirmado, só se mudar A dúvida muita mesmo é o coisa. Pedrinho. O Pedrinho provavelmente... E o Piton? Essa é uma outra o dúvida Piton na lateral esquerda, né? Não, mas aí ele não vai tirar o Sid Clay? O Sid Clay. O Thiago Nunes inicialmente tinha 2 coisas na cabeça, né? A primeira era utilizar o Sid Clay nesses 2 jogos. O Sid Clay chegou fora de forma da Ucrânia, ele foi preparando o Sid Clay. Continua fora de forma. Continua fora de forma, sem ritmo principalmente, né? Já emagreceu, mas lá em Assunção o Sid Clay não foi bem. Inclusive o Guarani acabou explorando muito. Aí ele tem que colocar o garoto, o Lucas Piton, que já está em garoto, ritmo de jogo. Tá voando, né? Exatamente. E outra coisa que o Thiago chegou a dizer é: o Pedrinho vai chegar, nunca trabalhei com ele, preciso conhecer o jogador, vai ter que brigar por espaço. Não, mas... Pelo amor de Deus, Thiago, Michele, não, mas ele já recuou. Ele já recuou. Ele disse isso anteriormente. Michele, sabe o que acontece? Então, quando ele chegar lá, o Andrés vai chegar para ele e falar assim: aqui é o Pedrinho, o Thiago, aqui é o Pedrinho, aqui é o Thiago. Já Pelo amor de Deus, pô. Mas ele Pedrinho, Thiago, Pedrinho. O treinador, ele foi muito mal nessa declaração. Ele foi mal nessa declaração, mas ele já recuou. Falou o quê? Ele já sabe. Perdão, ele falou. Falou o quê? Não, ele já sabe que, de repente, o Pedrinho é um jogador que ele tem que utilizar. Mas ele recuou e falou que eu não vi ele falar nada. Não, recuou sim. Ele disse isso anteriormente. Aí depois da derrota para a Inter de Limeira, agora na semana desse jogo decisivo, ele falou: é um jogador que vai chegar, a gente vai conversar, vou sentir como ele tá. O Pedrinho tá morrendo de vontade de jogar, obviamente, é um garoto, ama o Corinthians. E eu tô achando que começa. Pois é, deve começar. Thiago Nunes porque não aí inventa, meu ele filho. colocaria provavelmente o Ramiro pelo lado, que seria a do Janderson. Pelo lado direito não tá o Ramiro não pode ser titular do Corinthians. Mas como o Ramiro está machucado, e aí a tendência, eu acredito, é no Pedrinho ocupando esse espaço que ele já ocupava no Corinthians. O Cantillo deu uma entrevista que me chamou a atenção, que ele disse que, pela falta de entrosamento, que ele acompanhou os jogos da seleção para ver o Pedrinho jogar, para ter uma noção de como seria se ele estivesse jogando. Todo mundo quer o Pedrinho lá. Agora, só uma correção, viu, Jonas? São 3 milhões de euros mesmo. Sim, 13 milhões de reais.
13. 13. Isso. E 3 milhões de euros. A conversão dá 13 milhões de reais. Você tinha falado 13 milhões de euros. 3. 13 você tinha falado. 3. Aí ele falou que é 13 Eu falei milhões de 13 reais. Não, 3. Eu quis dizer 3 Ah, milhões tá. de euros. Então tem que Então melhorar nós a estamos locução. coerentes. 3 de euros. 3 de euros, isso. 3. Sem o Z. 3. É com S, Celso. Essa- 3 é com Ô, S. ô, Não, Michele, Z de 3Z. Ô, Michele, Entendeu? ei, Jonas, essas frases de treinadores que eu não gosto, viu? Ó, tem que ver como é que ele vai chegar, como é que ele tá. Pô, você não viu o Pedrinho jogar no pré-olímpico, não? Tá bem pra caramba, pô. Ah, não conhece o Pedrinho, amigo? Prazer, eu gostei disso. Prazer, Pedrinho. Tanto que o André está lá pra falar, não, o Pedrinho vai jogar. O Andrés deve ter dado uma pressionada Opa! ali, né? Porque não tem como, né? Tem, Um jogo tem. decisivo. Pô, pelo amor de Deus, ídolo da torcida, o melhor jogador do E time. praticamente vendido por 20 milhões de euros. Você vai deixar no banco? Ah, ele vai ter que disputar a posição. Fica até junho e a torcida tem que aproveitar do Pedrinho. Valeu, Jonão. Valeu, Mi. Obrigada, um Obrigado. beijo.